É impressionante, pessoal, o azar que o Grêmio teve nessa data FIFA. O Grêmio informou há pouco oficialmente como será a logística para trazer o trio Soteldo, Aravena e Vila Sante, a tempo de eles jogarem contra o Juventude, pois nessa viagem haverá um fisioterapeuta acompanhando os três atletas. O Vila Sante, ele vai da Bolívia para o Paraguai, mas ele vai ser titular, ele era reserva. E vai ser titular porque o Andrés Cubas tomou o segundo cartão amarelo. O Aravena, que não era nem chamado para a seleção do Chile, de uma hora para outra virou titular absoluto. O Grêmio vai buscar ele em Santiago. Assim como o Soteldo, que vai jogar depois de cumprir a suspensão contra o Brasil. E aí eu pergunto para vocês, Aravena, Soteldo e Vila Sante, eles devem ser titulares na terça-feira. Viajarão a madrugada inteira no avião do Celso Rigo. Jogarão na terça-feira, viajarão a madrugada inteira no voo do Celso Rigo. Chegarão na quarta-feira de manhã, dia do jogo. Depois de terem atuado 90 minutos, ou perto disso, terem passado por uma viagem desgastante, o Grêmio tem que colocar os três em campo porque são os melhores, ou tem que deixá-los no banco e priorizar os reservas que não são tão bons, mas que estarão com boa condição física. E aí, pessoal? Essa relação, eu usei, até fiz um vídeo no meu canal do YouTube hoje pela manhã falando do aleatório, né? O aleatório, de alguma maneira, escalou o Grêmio, né? Ou vai escalar o Grêmio. Quando tu considera que o Aravena... E eu tenho certeza que o Grêmio pensou nisso, tá? Quando o Grêmio pensou a força-tarefa para buscar esses jogadores, a informação era Aravena é banco e Vila Sante é banco. Então tu tem dois caras que não vão ter desgaste físico extremo, como uma partida de futebol, 90 minutos. Tu vai buscá-los, eles descansam aqui no dia e vão pro jogo. Eu não tô dizendo que é perfeito e que é bom. É o possível. Quando tu faz essa programação, o Soteldo já sabia que jogaria, porque é titular, dono do time e tal. Esses dois outros jogadores não. Então, tu usasse a expressão azar, que eu acho que pode ser. O aleatório vai escala o Grêmio a partir daí. Porque tu imagina tu ter dois jogadores jogando, esse jogo do Aravena e do Soteldo, ele começa 22 horas antes do começo do jogo do Grêmio. 22 horas antes. O jogo dele, Vaguinho, é às 9 horas da noite. O jogo do Grêmio é às 7 horas da noite. Então imagina só o que isso representa. O Grêmio vai ter que mudar. Eu acredito até que, às vezes, e aí essa sorte ou azar, ela só se dá, a gente só descobre isso depois do fato, né? Sorte e azar é uma coisa muito relativa. Talvez o Grêmio monte, em razão disso, um time mais defensivo, porque não tem mais opção. Para ganhar do Juventude, o Grêmio não tem mais defensivo. O Grêmio não tem opção de ataque, Vaguinho. O Grêmio não tem opção de ataque. A opção de ataque que o Grêmio tem é que o Renato disse que não iria escalar, que seria Monsalvo e Cristaldo juntos. Eu vou dar uma sugestão aqui. O Grêmio tem que pedir a desconvocação do Natan Fernandes, ou antecipar a liberação do Natan Fernandes. O Natan Fernandes está quarto, Digão. O Natan Fernandes está com a seleção brasileira sub-20 para treinos. Mas ele chega quarta-feira, vamos liberar agora. Não, ele chega amanhã de manhã. Não, o jogo é amanhã, 19. Não, mas ele chega amanhã de manhã, não é isso? Não, o jogo da seleção tem um jogo treino amanhã. Tem que tirar o Natan Fernandes desse jogo treino e botar ele à disposição. Mas o Natan Fernandes não é o melhor ponto. Não interessa, o Grêmio não vai ter pontas em condições. Vai ter o Pavon voltando após um longo tempo parado e mais ninguém. O Grêmio, que foi o motivo do assunto. O Grêmio hoje está escalado, em razão desse episódio aí, dessa mudança. Me dá o time. O Grêmio tá escalado, dei o time pra ti ontem. Não, mas é que eu quero saber hoje. Ontem, Marquezinho. Ontem eu tava em outro planeta. Vaguinha ontem às 10 da noite. Quer dizer, não, tava em outra cidade. Não sabe quem ele é. Eu tô falando contigo. Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Gustavo Martins. Quem joga pela esquerda? Porque os dois zagueiros jogam pela direita. Tô te dando os nomes. Não, sim, mas tu vê que já não tem um problema. Um dos zagueiros tem que jogar fora de posição. Quem vai jogar é o Gustavo Martins, porque o Gustavo Martins, com o Renato, nunca jogou na posição dele. Tá, vai. Sempre jogou na outra. Então, João Pedro, Rodrigo Eli, Gustavo Martins e o poderoso Reinaldo. Dodi. Eita. PP, porque o Vila Sante também vai ter jogado uma partida lá na altitude. Vai ter emoção, hein? Edenilson. Edenilson na direita. Monsalve. Pavon é o extremo pela esquerda. Lembrando aqui, o torcedor do Boca, o melhor momento da carreira do Pavon é como extrema pela esquerda. Ele tá bem fisicamente? E Bright White, esse é o time do Grêmio. Atacante em foco. Agora é um tema relacionado ao Internacional. Nos últimos dias,
um tema recorrente na imprensa, nos colegas que cobrem o Internacional, é a possibilidade de o Inter buscar atacantes para 2025. Aí o pessoal vai lembrar, tá, mas tem Borré, Ener, Alário, Ricardo Matias. O Alário não vingou. O Ener Valencia ainda oscila. E o Ricardo Matias estará com a seleção brasileira sub-20, muito provavelmente, e não poderá jogar o gauchão. Mastriani, do Atlético Paranaense, Pita, do Cuiabá, Pedro Raul, do Corinthians, são alguns dos nomes especulados. O Inter, na opinião de vocês, precisa ir ao mercado em busca de atacantes? A questão aí principal é o Ricardo Matias e o aproveitamento dele na competição que ele vai disputar pela Seleção Brasileira Sub-20, né? É isso. É isso, ele vai, ao que tudo indica, ele será convocado e o sul-americano vai fazer ele perder quase todo o gauchão. Tá bem, mas e aí e os outros? Borré e Valência, não tem? Não tem atacante? Tem o Borré e o Valência e o Alário tem contrato com o Inter. Não, eu assim, sinceramente, gente, diante da dificuldade que o Inter tá tendo financeira até, que vai fechar o ano aí com déficit histórico, não é uma posição que o Inter precisa se reforçar agora. Eu assim, sinceramente, Pita, Mastriani é bom jogador. Acho o Pita também, para a ideia aquela de ser um centroavante brigador, que vai, mas assim, eu não vejo essa como principal emergência do Inter. Eu acho que o Inter precisa contratar zagueiro. Isso é emergencial. Agora, contratar atacante porque vai ter um início ali meio apertado, com o Campeonato Gaúcho, voltando de férias, sinceramente, eu acho que não há essa necessidade. Mas, eu tô com enfim, vaguinha nessa. Luca Drummond termina o contrato agora. Se é uma questão de grupo, por que não renovar com ele, de repente, 3 meses? Tem a inscrição do Luca, tem o Luca pra ser terceiro no Tem o gauchão. Luca ainda. Eu acho que tá, tá machucado faz tempo Não, já. vai voltar algum momento, Sim, né? Assim, não precisa contratar atacante. eu tô gente. com vaguinha. Assim, vamos lá. O Roger joga com um atacante. Aquela história, mas vai botar Valência e Borré juntos. Vai botar circunstancialmente, não é a preferência dele. Então tem o Borré como titular, tem o Valência como reserva. Tu vai ter o Ricardo Matias como terceiro, eu acho que tá ótimo. Um garoto da base que tem potencial. Eu acho que desses nomes aí, o Pedro Raul não dá pra contratar, porque é fraco. O Mastriani seria um bom reserva e o Pita até também. Gente, Só que só se o Valência sair, só se explica contratar um vai ser atacante. o se Ricardo Valência sair. Matias, que é o jogador a ser vendido pelo Inter. Mas ele vai estar no Sul-Americano Sub-20. Interessa, no vão gauchão. deixar jogar o Sul-Americano Sub-20. É o jogador que mais vai ganhar visibilidade do Inter. Se o Inter tiver planejamento de venda e necessidade, a gente sabe que o Inter tá mal de grana. O Inter não, né? O futebol brasileiro tá mal de grana. Inclusive, nós temos que falar sobre isso. Não sobre Grêmio. O brasileiro tá rico. Não sobre Inter e Grêmio, mas sobre as SAFs. E o que está acontecendo, li hoje, o que está acontecendo com o Lyon, o time o irmão do Botafogo, mas enfim, tá na hora de falar sobre isso também. Estão quebrando o time lá na Europa. O time do Textor na Europa. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, Ricardo Matias é a bola da vez para ser vendido, centroavante, grande goleador. Ele vai valer mais do que vale o Gabriel Carvalho, por um simples motivo. Ele é centroavante. Mas ele vai ter que jogar, né? Por isso que eu tô. Por Eu isso, acho que Vaguinha. a grande questão. Por isso é que joga um sul-americano desse, tá? A gente sabe Sim, como é. sim, claro. Joga um sul-americano desse. Só as Valoriza de o gol vendido. com a camisa amarela, acabou. O grande problema que o Inter tem para resolver com os atacantes é achar um lugar para o Alário. Achar um lugar para ele, para se livrar do salário do Alário. Mastriani me agrada, é o recado do André Vieira. Bom jogador. E o Amiel Jonathan diz, pode contratar atacante sim. Gabriel Lima da Costa diz que, perguntei essa história do Pita no Inter, acham bom para completar elenco? Foi o tema que a gente debateu agora. A gente Torcedor, se perguntar pro torcedor, né, o torcedor vai querer contratar todo mundo. Agora, a gente tem que dar uma olhada para a realidade do clube. Não há necessidade de contratar centroavante ou atacante. Só se o Valência sair. Tema número 3. E o Juventude? A gente fala bastante já há alguns dias da final que o Grêmio vai ter contra o Juventude na Arena. Só que se o jogo é dramático para o Grêmio, e eu chamei na Rádio Gaúcha que esse jogo é uma linha tênue entre a harmonia e o caos. O Grêmio ganha, fica numa situação confortável em termos de escapar do rebaixamento. Perde ou empata, vai para 4 rodadas dramáticas. E vale o mesmo para o Juventude, que está hoje na zona de rebaixamento. O que o Juventude pode aprontar contra o Grêmio na Arena? O time ainda aguarda para saber se o atacante Gilberto, o zagueiro Rodrigo San e o atacante Edson Carioca estão recuperados de dores musculares ou não para jogar.
O Alan Ruschel está fora, suspenso. O Grêmio, se perder, perde para ele mesmo? Ou o Juventude tem bala na agulha para ser um rival duro e impor dificuldades ao Grêmio? Não tem. Não, Próximo tema. Não tem. Juventude vai perder o jogo pro Grêmio aqui. Isso não existe mais. Não tem essa. O mérito do adversário. Esse time do Juventude, que hoje é verdade, não tem o mesmo treinador, eliminou o poderoso Internacional 2 vezes essa temporada. 2 vezes. E nunca eliminou o Grêmio. Tem que respeitar esse E time. nunca ganhou do Grêmio na vida. Imagina só uma equipe que elimina 2 vezes em mata-mata, uma num campeonato regional e uma num campeonato nacional, 2 vezes o poderoso Internacional, a equipe... Foi o Juventude que eliminou, foi o Roger que eliminou, foi a estratégia dele, foi o Roger que eliminou o Inter. A equipe do Juventude, que vocês estão tentando diminuir, que o Vaguinha, sobretudo, tentando diminuir, eliminou 2 vezes, e sendo que uma das vezes... Não, as 2 foram fora de casa, né, Vaguinho? Ou teve alguma no Beira-Rio? No Beira-Rio do pênalti do Robert. Uma dentro do estádio Beira-Rio, uma fora, uma com enchente, uma sem enchente. Eliminou tudo que foi jeito, eliminou o Internacional. E vocês estão querendo diminuir? Não, adversário difícil que o Grêmio precisa ganhar. Vamos acelerar? Vamos pegar o rumo do nosso primeiro fio, colocando Maurício Reolon na nossa discussão, para falar de Grêmio e Juventude e o que a gente pode esperar das equipes. Hoje à noite, CCD pode começar com esse Grêmio que fez uma operação especial para trazer Soteldo, Aravena e Vila Sante. Deu certo, eles chegaram agora às 7 horas da manhã aqui em Porto Alegre. Primeiro, valorizar a ação do Grêmio e toda a força de logística que o Grêmio conseguiu fazer e trazer esses jogadores. Mas e aí é o primeiro tempo do jogo que eu falava, né, a importância dos tempos do jogo. Esse primeiro tempo, a gente pode dizer que o Grêmio perdeu, que o Grêmio não ganhou. Mas não por culpa do Grêmio, por culpa do destino até. Os 3 atletas jogaram todo o tempo. Né? O Soteldo jogou todo o tempo, o Aravena jogou todo o tempo e o Vija Sante jogou todo o tempo. Saiu no finalzinho, não? Uns 40 jogou 90 minutos. E o jogo do Vija Sante na altitude, vai 4 mil metros, acabou. 4 não tem como jogar hoje. Só que por que eu coloco isso? O Grêmio fez o que tinha que fazer. E um detalhe, né? Todos os jogos desgastantes, né? Jogos duros. Um foi 2-2, o outro foi 4-2, decidido no fim do jogo. Eu tive a oportunidade de ver. Para mim, todo mundo foi bem nos jogos lá, mas acabaram diminuindo as possibilidades de colocação deles. Desde o início, eu não vejo nenhuma possibilidade. Não sei se vocês concordam comigo. Zero. Não vejo nenhuma. É arriscado. Então, esse primeiro tempo do Grêmio fez tudo certo. Tudo certo, preciso elogiar, mas os 3 jogadores estão fora. Mas o Grêmio mandou, inclusive, nesse voo fretado, até um aparato com fisioterapeuta e equipamentos para agilizar o processo de recuperação dos jogadores também, né? Sem dúvida. O Grêmio fez tudo que tinha que fazer. Mas eu digo assim, talvez não dê para começarem a partir desses jogadores, mas possam entrar. É que 2 jogadores, 2 dos 3, né, o Aravena e o Vija Sante, em tese, eles, quando foram convocados, o Aravena até não, né? Mas quando foram convocados, eles não eram titulares. Então, se teria, por exemplo, uma possibilidade, vamos lá, que o Vija Sante jogasse 15 minutos, Sim. que o Aravena jogasse 20 minutos, é diferente do que aconteceu. Eles jogaram muito tempo. Então, mas é preciso sempre valorizar o trabalho do Grêmio, que fez o que tinha que fazer. O que poderia fazer. Nós podemos criticar o Grêmio, nesse caso, por não ter tido força política para que esse jogo contra o Juventude não fosse hoje. Agora, como não conseguiu fazer isso, bom, aí agora fez o que tinha que fazer, o Grêmio me parece definido a partir daí. Ô, Munari, antes de tu falar um pouquinho sobre esse jogo, Vaguinha, também deixa eu abrir espaço pro Maurício Reolon entrar aqui no debate junto com a gente e nos falar que mistério é esse que tem o Juventude, hein? Nos conta que a gente está muito curioso. Olha, Kelly, muito do meio para frente do time do Juventude. No setor defensivo, praticamente é um Juventude que já se conhece desde o Gauchão, com o Gabriel no gol, o João Lucas, Danilo Bossa, o Zé Marcos, que volta a ser titular. E na lateral esquerda, sem o Alan Ruschel, que está suspenso, joga o Lucas Freitas, que é um zagueiro que atua improvisado por ali, já foi titular nas últimas partidas. Os 2 volantes, Ronaldo e Jadson também. A dúvida é a partir daí. Dos 4 jogadores da frente, eu acho que o único que está confirmado de fato é o Lucas Barbosa. Os demais ainda é uma dúvida. Ou o Mandaca ou o Nenê no meio-campo. Se o Juventude for um pouco mais criativo, mais ousado, vai com o Nenê no meio-campo.
ou até com os dois juntos e um centroavante. Sem o Edson Carioca, né, que foi titular nas últimas partidas, a maior possibilidade é a entrada do Eric Farias. Entra o Eric Farias pelo lado esquerdo e o Gilberto, que sofreu uma lesão no último jogo, mas voltou a treinar, é a principal tendência da camisa 9, mas não dá para se descartar também a utilização do Talhari, que entrou, fez gol na partida contra o Bahia e é um jogador de mais mobilidade. Se o Nenê for escolhido para o meio-campo, talvez seja o Talhari o centroavante, até para que ele auxilie mais na recomposição, algo que com Nenê e Gilberto fica um pouco mais difícil, porque os velhinhos não vão aguentar também. Eu queria, Relon, te fazer uma pergunta sobre o ambiente de Caxias pelo seguinte, o empate, como é que ele é visto em Caxias? Eu acho que é visto com um bom resultado, CCD, porque o Juventude confia muito no seu fator local para as 4 rodadas finais, são 2 em casa, contra Cuiabá e Cruzeiro, e também tem um fator, o confronto contra o Atlético Mineiro, o Juventude tem uma sequência, até por isso eu acho que não teve como alterar a data, porque o Juventude tem jogo já no sábado contra o Cuiabá em casa, e na terça-feira enfrenta o Atlético Mineiro, que vai estar às vésperas da decisão da Libertadores. Então, esse cenário, um empate não vai ser um mau resultado para o Juventude, por mais que permaneça ainda dentro da briga, possa até permanecer na zona de rebaixamento. Agora, claro, um resultado positivo na Arena, animicamente, coloca o Juventude num cenário completamente diferente dentro dessa briga. Eu queria te perguntar sobre o ambiente, assim, de que forma o Juventude trabalha esse jogo. De forma semelhante ao que o Grêmio tá fazendo, porque o Grêmio tá montando uma operação, tá convocando o torcedor, é uma decisão, e o Juventude tá atrás do Grêmio na tabela de classificação. Como é que o Juventude tá trabalhando esse jogo e como é que tu sente o trabalho do Fábio Matias até aqui? Ele tem consistência para fazer um jogo aqui, um enfrentamento duro com o Grêmio aqui, mesmo sendo um início de trabalho? Olha, Vaguinha, por partes. A primeira é que o Juventude considera a primeira das 5 finais. Foi essa, inclusive, a fala do Fábio Matias aqui na segunda-feira no Show dos Esportes, quando ele concedeu entrevista. E o outro ponto, o Fábio Matias, eu acho que a grande dúvida é como vai ser o comportamento do Juventude fora de casa, que não foi bom ou não foi tão bom com o Jair Ventura. O Fábio Matias comandou a equipe em 2 jogos dentro de casa, perdeu para o Fortaleza em um jogo que poderia até ter tido uma sorte melhor no primeiro tempo, não aproveitou as chances que teve e acabou sofrendo 2 gols no finalzinho do primeiro tempo, e contra o Bahia reagiu, conseguiu uma virada que foi muito importante. Animicamente o time eu acho que está muito mais forte. Agora tem que ver qual que vai ser essa resposta também jogando longe de casa, mas eu não imagino um Juventude só se defendendo por aí. O Renato, um tempo atrás, depois da derrota para o Criciúma, né, que o Renato disse que não usaria mais Cristaldo e Monsalve juntos, porque nenhum deles é o cara que pode, pelo lado, marcar a subida de lateral. O Juventude vai ter o Lucas Freitas na lateral esquerda, né? Eu queria ver contigo assim, como é que o Lucas Freitas tem jogado como lateral? É um zagueiro, é um cara que apoia bastante, tu acha que o Monsalve pode jogar pelo lado direito, não vai ser tão exigido jogar pelo lado direito, porque tem a dúvida, né? Se joga o Monsalve e Cristaldo juntos, ou se o Renato vai escolher um dos meios e jogar o Edenilson por ali. Ele é um lateral que fica mais, né? É um lateral que ele até colocou bola na trave no jogo contra o Bahia, ele se aproximando mais da área, mas é um lateral que segura mais, quase forma um 3 zagueiros para liberar o João Lucas pelo lado direito, que aí é um lateral que tem um poder ofensivo maior, faz uma dobradinha com o Lucas Barbosa por aquele lado, e talvez seja esse um segredo do Juventude, ou um caminho para o Juventude para atacar o lado do Reinaldo. E por outro lado, eu acho que com o Edson Carioca, o Juventude tinha um jogador de mais força, sem tanta técnica, mas um jogador mais forte fisicamente. Com o Eric Farias, ou mesmo com a entrada de mais um meia, né, com o Mandaca e Nenê, o Juventude pode ser que não abra tanto o time pelo lado esquerdo e busque um trabalho mais centralizado. Eu acho que para o lado do Grêmio, o Monsalve pode ser, não vai ser um problema para o Grêmio acompanhar o lateral esquerdo do Juventude.
mas, por outro lado, pode ser que dentro de um meio-campo mais fortalecido, o Juventude possa ter uma superioridade numérica até se optar por escalar Mandaca e Nenê junto com o Jadson e o Ronaldo. E eu quero falar um pouquinho da luta contra o rebaixamento, e até a gente tem um pouquinho mais de tempo para isso. A nossa produção preparou uma tela em que nós vamos poder calcular os pontos que os times que lutam contra o rebaixamento devem fazer até o fim do Brasileirão. Vamos começar pelo Grêmio? Quantos pontos o Grêmio deve fazer nessa sequência aí? Vamos falar o nome, né? Vamos falar o time, o nome do time e os pontos que o Grêmio pode fazer contra cada equipe. No cálculo que eu tenho, o Grêmio faz 7 pontos. 3 contra o Juventude, 1 contra o São Paulo e 3 contra o Corinthians. O Grêmio faz 7 pontos nesses próximos jogos. Não consegue pontuar contra o Vitória. Fiz uma projeção para GZH assim não consegue pontuar nos jogos fora de casa. Então chega a 46 Apesar pontos. do jogo contra o Cruzeiro ter uma dúvida ainda, porque o Cruzeiro tem um jogo mais importante. O Cruzeiro a gente não tem como saber qual Cruzeiro que vai a campo. O Cruzeiro joga sábado a final da Sula contra o Racing. E o Grêmio é terça. Se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, ele já tá com vaga na Libertadores, ele tá de festa. Terça-feira é o jogo E sem o mobilização Vitória, do para Grêmio. mim, o Vitória para mim faz 4 pontos. Faz 1 ponto contra o Fortaleza e 3 pontos contra o Grêmio e perde todos os outros. 42. Vocês estão concordando, Munari e Vaguinha? Vocês acham que é por aí? Eu acho que o Grêmio é nessa faixa aí que vai fazer mesmo. Eu tenho uma dúvida ali em relação ao jogo contra o Vitória fora. Talvez o Vitória já esteja rebaixado. tem esse ponto Isso é aí. verdade. Mas eu acho que é por aí mesmo. Não sei, eu não acho. que Eu acho que o Grêmio não vai cair, tá? É que eu o acho, Grêmio não vai cair. Vaguinha, que o Vitória, esses 42 do Vitória, se vencer o Grêmio, ele iria 45 no jogo contra o Flamengo. Então, ele joga obrigatoriamente vivo contra o Grêmio. Pode nesse ser. aspecto que eu tô falando. Mas nessa tua conta aí, o Grêmio teria 43 contra o Vitória e o Vitória 39. Ou seja, o Vitória ganha do Grêmio e não alcança o Grêmio. Não, jogo exatamente. tranquilo pro Grêmio. Exatamente. Tá, vamos adiante. O Atlético Paranaense, O hein? Atlético Quanto faz 3, 6, 9. 7. Faz na minha 12. opinião. Faz 12? 7 para Se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, o Atlético tem a viagem pro Mundial 3 dias depois. Tá, Pode ele fazer ganha de 9? de quem? 9. Ele ganha do Goianiense? Eu vou botar ele ganha... 9. Do Flu e do Bragantino. 9. Eu também 9. E aí fecho tem o 9. Atlético Mineiro que, se o Atlético for campeão da. O problema é que a gente não tem como saber como é que vai ser lá na frente. Se o Atlético for campeão da Libertadores, o Atlético tem que viajar pro Mundial outro Mundial da FIFA, que a FIFA agora tem Mundial, tem Intercontinental, tem Mundial. O calendário tá tranquilo, então a FIFA bota um monte de jogo. O Atlético teria que jogar com o time sub-20 esse jogo contra o Atlético Paranaense. Tá, Isso pode muito mexer bem. muito no campeonato. 9 pontos, concordo. 9 pontos, beleza. Vamos lá, Fluminense. A gente não tá colocando aqui, só para esclarecer, o Atlético Goianiense e o Cuiabá, que em tese Já já foram. estão rebaixados. 6 Fluminense. 6 pontos faz o Fluminense até o fim do Brasileirão. Só seis. Eu acho que O 6. jogo Cuiabá contra e o Criciúma Criciúma. e o jogo contra o Cuiabá. Eu acho que é isso aí. Cuiabá e Criciúma. Isso. Beleza. Não pontua ou não pontua, Nos jogos- perde Fortaleza, perde Atlético Paranaense E perde Palmeiras. perde Palmeiras, tá. É. E o Criciúma? O Criciúma vai ganhar da Vitória, né? Daí 6 pontos perde no pro máximo. Fluminense que a gente colocou. De 4 a 6. Eu acho que faz 7 pontos o Criciúma, Pô, porque tô otimista? o Criciúma vence o Vitória, vence o Corinthians e empata com o Bragantino. Tá Tá bom. Vamos lá, 7. 7 pontos, então. Eu acho muito Faz o ponto, mas Eu Criciúma. acho tudo bem. muito. E o Juventude? Juventude vai Juventude faz ganhar. É que aí tem que. Ganha do Cuiabá e ganha do Cruzeiro. O Atlético Mineiro é o jogo antes da Libertadores, tá? Time reserva do Atlético. Acho que dá pra empatar. Faz 7. 7. 7. Tá, ganha seus jogos em casa contra Cuiabá e Cruzeiro e ganha contra o Empata Atlético. com o Atlético. Mineiro. Empata com o Atlético. 44 pontos, chegaria o Até Juventude. podendo ganhar do Atlético, tá? O Atlético não tá ganhando de ninguém, time E reserva. vocês estão considerando que o Grêmio ganha hoje à noite, então? Isto. Isso. Muito Bah, o Bragantino faz uns 3, eu acho. O Bragantino faz 1 hoje contra o São Paulo, 0 contra o Inter. 0 contra o Cap. Aí contra o Atlético Mineiro ele faz 3 e faz o empate contra o Criciúma. Então tem 4. 5 pontos. Ó, vocês pularam o jogo contra o Cruzeiro. Não, eu botei vitória contra o Cruzeiro. 5 pontos. Então 5 Tá, pontos. então vocês Caiu acham que pra quem Bragantino. cairia exatamente neste a minha momento projeção. junto com Cuiabá e Atlético Goianiense seria Bragantino E Vitória. Ô, vamos printar essa tela aí, hein? Vamos acertar Olha, isso aí. vamos printar para depois ver Tá, se deu e- certo. e- se não Mas deu eu certo, vou se te dizer, tá? aconteceu, não aconteceu. Eu acho que o Vitória não cai. Cara, mas a tabela do Vitória é a mais difícil. É a mais eu acho difícil, que o Vitória Wagner. não cai. Não, O Vitória tem os jogos Mas mais é o difíceis. time, assim, ó. É o time mais forte.
Ele tá jogando melhor que Criciúma, que Juventude, Não, que Bragantino, que não, Fluminense, não. que Atlético Paranaense. Não, é melhor. Concordo. Eu tô com Só que vocês. ele tem os adversários, os jogos mais difíceis. Eu concordo, Vaguinha. Tô contigo. É o melhor time. A organização nesse momento é esse aí. Só que olha só, Vaguinha. Ele tem. A não ser que ele ganhe do Ele Criciúma tem, agora. ele tem Botafogo, Fortaleza e Flamengo, velho. E o Fortaleza tem a rivalidade ali regional. O Fortaleza vai jogar, brigando pelo título ainda. Muito legal. Vamos printar e vamos conferir ao fim do Campeonato Brasileiro se as nossas previsões deram Inclusive, ou a não gente deram. óbvio que nós vamos errar. A gente pode fazer isso rodada a rodada, tá? Tá. Porque Vai mexer essa no que a linha gente de disse. cima, toda joga hoje. É. Toda ela joga hoje, inclusive Vitória e Criciúma, 1-1. 2-2, empate no apagar das luzes e um Grêmio que, jogo após jogo, não mostra melhoras no desempenho. O que a gente pode discutir do jogo de ontem, tá? Aí o gol do Grêmio, a jogada, que é completamente individual. Ela não... No apagar das luzes e um Grêmio, o adversário é o Cruzeiro. Gente, vamos começar logo a debater o jogo de ontem? 2-2, empate no apagar das luzes e um Grêmio que, jogo após jogo, não mostra melhoras no desempenho. O que a gente pode discutir do jogo de ontem, tá? Aí o gol do Grêmio, a jogada, que é completamente individual, ela não é coletiva, gente. Jogada individual, um lançamento bonito do Edenilson, uma jogada do Diego Costa e um toque certeiro do Bright White, que parece ser muito bom jogador mesmo, e ontem comprovou isso mais uma vez. 2 minutos sai 1-0, acabou o jogo. Contra o Juventude, tu é muito maior que o Juventude, tu tem 40 mil a teu favor, e o Grêmio, a partir daí, mostra o que trabalhou. Nada. O time do Grêmio não tem nada, gente. Não tem nada. A defesa do Grêmio, a defesa do Grêmio não tem sequer jogador. Jogador ela não tem. A defesa do Grêmio é das piores... Ontem até na coletiva perguntaram isso pro Brum, sobre o planejamento da defesa. Tem nada. O Grêmio não tem reserva lateral esquerda, o Grêmio não tem reserva lateral direita, o Grêmio não tem zagueiro suficiente para jogar, o Grêmio tem que botar jogador. Nós estamos falando de um ambiente, de um ambiente, eu não achei, sabe, Vaguinho? Pênalti escandaloso. Até na hora eu achei que era, mas é aquela história do pênalti brasileiro, né? Mas enfim, o Grêmio é um time que deveria, e essas pessoas que estão trabalhando no Grêmio hoje deveriam pedir desculpa pro torcedor. E não é nem pelo risco de rebaixamento, não. É pela completa incompetência para trabalhar. Incompetência. O Renato é um negócio surreal. Surreal o que o Renato fez com o time. E ontem o Grêmio tomou o 100º gol em 2 temporadas, gente, no Campeonato Brasileiro. 100 gols em 2 temporadas. O que isso quer dizer? Que esse time trabalha mal. Esse time é ruim. Esse time é mal treinado. Esse time é desorganizado. Esse time é tudo de ruim que tu pode imaginar. Com falha no planejamento, com organização completamente sem noção. E o Grêmio fez muito bem o gol, Lucas. O Grêmio é um clube hoje que precisa trocar tudo. Tudo ele precisa trocar. Ele machucou. Ele saiu mancando, ele machucou. O Lucas Barbosa? Aham. Ele machucou, ele pediu pra sair porque tava machucado. Olha o lance, ó. Esse lance aí, né? Olha o lance. Não tem nada. Então é o seguinte, vai escapar? Vai. Mas sabe por que vai escapar? Vai escapar pela incompetência dos Vai adversários. escapar, tu tá cravando que vai escapar? vai. Tu Já tem escapou. tu tem a certeza. Já escapou. Já escapou? Já escapou. Já escapou? Já escapou e não é pelo Grêmio. Já escapou pelo... Tá, mas então se o Grêmio perder todos os jogos, o Grêmio escapou. É que não vai perder Vaguinha, todos os jogos. Vaguinha, Bom, não. Vaguinha, Quem é que disse? Vaguinha, Não perde, o Grêmio, por exemplo, foi não nesse jogou lance que nada ele ontem, foi achou nesse um lance- ponto. Não jogou aquele nada lance contra que ele o machucou. Tá, Fluminense, mas só que achou o Grêmio um não tem ponto. mais nenhum adversário do nível do Juventude, que adora entregar. Mas O Grêmio não tem nenhum o Cruzeiro adversário. Quem pós-final são os da jogos? Sula. Quais são os adversários do Grêmio? Cruzeiro pós-final da Sula. Bom, se o Cruzeiro perder a Sul-Americana, vai com força máxima. Mas aqui é muito. O jogo é sábado e terça, né? É quarta, né? quarta. Pô, É, sábado e quarta? quarta. É, mas Todo tem que- mundo joga domingo e quarta, por que o Cruzeiro não pode jogar? Vai jogar. Não, se o Cruzeiro perder a Sul-Americana, eu acho que aí o jogo endurece. Não, mas Tá, Cruzeiro- o time reserva do Cruzeiro é pior que o time do Grêmio? O time reserva do Cruzeiro Eu tenho uma dá pro questão Grêmio. sobre Tem que- esse tem que jogo. ter uma mobilização Eu do tenho uma Cruzeiro. Se o questão Grêmio sobre for esse campeão, jogo. Eu acho que se o Cruzeiro for campeão, é bom pro Grêmio. ele pode... É bom em partes, porque eu acho que o Cruzeiro pode ir para esse jogo querendo fazer festa no Mineirão.
E aí pode querer justamente a vitória por causa disso. Pode não tirar o que o pé. Vaguinha Boa coloca, leitura também. tá? O que o Vaguinha Não, coloca, o César tá cravando que o Grêmio escapou já. eu acho que escapou. Não, escapou, não, mas eu Sabe acho qual é que a não. projeção? Sabe qual é a projeção? A projeção hoje é 42. Hoje a projeção é 42 pontos. Então, em São 5 dois jogos, pontos. o Grêmio precisaria fazer mais 2. 4 jogos ele 4 precisa jogos, fazer é 2 verdade. pontos. Bom, vamos lá. Tem Onde 2 é que jogos tão- em casa. Onde é que estão esses 2 Eu pontos? acho que o jogo que o Grêmio vai fazer pontos é o jogo do Corinthians aqui na última rodada. O Corinthians já. Bom, então nós não temos emoção É, até o o último. problema é jogo. A gente não se trata de ter. Eu vou te dizer, tá? Ontem, curiosamente, ontem. Eu vou no jogo, hein? Eu vou no jogo. Hein, Vaguinha? Ontem, tá? Ontem, eu preciso dizer aqui, ontem eu conversei muito com torcedores do Grêmio antes de chegar e tal. E eu vou te dizer, o torcedor do Grêmio ontem, ele não estava incomodado com o risco de rebaixamento. Ele estava incomodado com, primeiro, a passividade dos dirigentes. Depois, o completo mundo paralelo que vive o Renato. O Renato tá brincando. Depois tem até uma declaração do Renato Tá ali. brincando. Mas olha só, vamos lá. O Juventude, tá? Eu sabia que o Juventude ia entregar. Eu tinha certeza que ia entregar. Certeza. Só que eu não pensei, não imaginei, né, que fosse nesse contexto de perder pênalti, podendo fazer 3-1 e de fazer um gol contra. Isso realmente eu não esperava. Agora o César me dá uma informação que o Lucas Barbosa saiu machucado, o melhor jogador do time. Os caras pegaram e tiraram o cara de campo. Não. Bom, tem que ter realmente. Essa Eu vi jogada ele dele sair. aí é maravilhosa. Pelo amor de Não, Deus, o mas jogador o Lucas- pertence ao Santos. o Isso Lu- aí é pênalti, tá? O Lucas Isso aí não tem outro nome, é pênalti. O Lucas Barbosa, Vagui, ele é uma jogada pela direita no segundo tempo, ele chuta o chão. Até ela vai pro gol, mas ele chuta o chão ali. Ali ele cai, fica um tempo no chão e ele não volta bem. E aí ele pede pro treinador a substituição. O Fábio Matias, eu acho que ele atrapalhou o Juventude nas mudanças, né? Porque logo depois do pênalti perdido, Agora joga muito esse Lucas Barbosa. tá? ele louco. tira o centroavante Pertence ao e Santos. coloca o Nenê. Até acho que era uma ideia dele de tentar valorizar a bola, porque naquele momento o Grêmio estava deixando muito espaço no meio, então acho que ele achou, vamos botar o Nenê e trocar passes e matar tempo. Só que ele perde profundidade sem o centroavante. Depois ele Olha em coloca- cima de quem é o gol. Olha em cima de quem Vamos é o lá, gol. olha só. Inter e Vasco, projeção para o jogo de hoje. Opa! Vamos colocar a escalação na tela e falar um pouquinho desse Inter que entra em campo, Vaguinha, garantido na Libertadores do ano que vem. Exatamente, essa é a principal notícia do dia, né? Antes do jogo, o Inter está na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. E agora precisa aí de uma pontuação para confirmar vaga direta, que passa a ser o objetivo. Bom, sobre o time, o Zé Alberto Andrade estava na concentração do Inter no Rio de Janeiro quando chegaram Borré e Valência. O Zé Alberto estava esperando os dois jogadores chegarem na concentração do Inter e eles chegaram às 2h30 da matina. Olha, 2h30 da matina. O Borré jogou muito pouco, né? No jogo contra o Equador, 10 entrou no minutos só. final, 10 minutinhos. bem Então, pouquinho. E o Valência jogou um tempo, né? então, muito provavelmente o Borré vai passar por um trabalho aí de massagem, fisioterapia. Quem tu acha que dormiu Vai antes pro do Borré jogo. ou o CCD ontem? O Borré. O CCD, Das 2 da manhã. não dormiu. O Borré chega CCD às 2 tá da manhã. virado hoje aqui, gente. Olha a carinha do CCD. Tá virado hoje. E aí o Valência fica Olha, no banco. difícil. A notícia ruim é que o Thiago Maia tá fora, né? Não viajou para o Rio, mas tem notícia boa que é a volta do Fernando. Eu tô muito curioso para saber como vai ser a atuação do time com os novos laterais, né? Que vão começar o jogo. O Aguirre, que pelo que se tem notícia é um lateral apoiador, Estreante, né? estreante, primeiro jogo dele com a camisa do Inter, e o René do outro lado. Posso muito te fazer curioso uma- em relação a Posso te fazer uma atuação pergunta, deles. Vaguinho? Pode, claro. Tu estava acompanhando, obviamente, a rodada. Quando o Bahia fez o gol, tu olhou o jogo com outros olhos ou não? Quando o Bahia fez o gol no Palmeiras. Sinceramente, César, eu não, tá? Não? Porque, assim, eu sonho com o Inter campeão brasileiro, mas eu não acredito que o Inter vai ser campeão Do jeito que a rodada pintou ali, depois é verdade, o Palmeiras vira e tal, mesmo sem jogar muito, vira o jogo. Não nada. Mas vira, né? Essa que é a diferença dos bons times pros outros. Eles jogam nada e ganham. Os meus jogam mal e perdem. Eu acho que o Palmeiras tem chance de ser campeão brasileiro, tá? Grêmio. Eu acho que a chance é o. Isso aqui na cara, mano. A diferença nesse momento aqui é de 2 pontos. Botafogo tem 69, o Palmeiras E a tem diferença 67. a diferença do Inter para o Botafogo é de 7, sendo que o Botafogo tem um jogo contra o Palmeiras
e tem o Não, é confronto de direto. 10, né? É de Não. 10, É de 7 10. se o Inter ganhar. Ah, sim. O Desculpa. Botafogo, o Luiz Henrique expulso, não joga contra o Vitória. Então, assim... É o Vitória mas- o próximo jogo do Botafogo? Mas É, né? mas antes do Inter ter, isso foi o Guerrinha que me ensinou. Ó, Vaguinha, vou te levar no Prado. Tu tem que saber que o cavalo tem que passar pelo primeiro, pelo quarto, depois pelo terceiro, depois pelo segundo. É, o Então- Flamengo ganhou ontem, né? O Flamengo também ganhou e tem o Fortaleza que Fortaleza tá joga forte o em Fluminense casa. hoje. Então, assim, Curioso pelo jogo do Fortaleza Também- hoje. Se o Também tô de campeonato sangue fosse doce. Inter e Botafogo, o Inter hoje tivesse a chance de ficar 7 pontos atrás do Botafogo, se o Inter fosse o segundo, daria pra pensar. Mas é que tem muito time na frente, o Palmeiras ganhou de novo. e aí tem que. Vamos lá. O Botafogo Inter tem pega o que Flamengo perder. lá. O Palmeiras e Botafogo teriam que empatar. É terça-feira, acho o jogo, né? Aí tem o Fortaleza. Mas enfim. Tem o Flamengo. O O Flamengo que tá vocês na jogo acham da contra o gente Inter fazer ainda. o seguinte? Tem um dos temas aqui que é a classificação. Como a gente já está fazendo todos Pode esses ser. cálculos, vamos botar a classificação aqui na tela e a gente dá uma olhada no cenário de todos os times até aqui. Lembrando que a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela continua hoje. Quem entra em campo, então, é o Inter, que joga contra o Vasco, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. E tem mais um joguinho que é o do Fortaleza. Esse pra programa acompanhar, pra aqui- ficar de olho. Esse- Deixa eu só dizer qual é o jogo rapidinho, Vaguinha. Fluminense. Contra o Fluminense. Fluminense no Maracanã. Esse jogo ainda é amanhã, né? Esse jogo não é hoje no Maracanã. Se o Fortaleza Vamos lá. ganhar do Fluminense, o Fortaleza não tem uma campanha boa fora de casa. Mas se o Fortaleza ganhar esse jogo e pode ganhar porque é um time melhor que o Fluminense, ele complica muito o Fluminense no rebaixamento, tá? Vasco 0, Inter 1. Vaguinha, por que o Inter venceu o Vasco por 1-0 e até onde esse Inter pode chegar, Vaguinha? Venceu porque tem um modelo de jogo que os jogadores compraram e que se apoiam a todo momento nesse modelo e que é capaz de superar muitos desfalques. Tá? É o modelo acima da individualidade. O Inter ontem não teve os dois laterais titulares, abriu o meio-campo com o Rômulo e Bruno Henrique, e a gente lembra, né? O pior momento do Inter na temporada foi justamente quando esse meio-campo esteve com uma sequência aí de partidas e não funcionou. E ontem, assim, se não produziu aquilo que a gente imaginava ou que poderia produzir com Fernando e Thiago Maia, por exemplo, né, que já mostraram muita qualidade juntos, ali fizeram o serviço sujo de marcação e não comprometeram. Os laterais também, dentro de uma ideia já bem definida de jogo, ontem o René foi o dublê do Bernabé. Claro que não demonstrou a mesma qualidade, mas também não comprometeu. O Aguirre fez uma estreia segura e, apoiado nesse modelo de jogo, no coletivo, o Inter fez um jogo, de novo, de muita segurança, sem riscos e foi pragmático. Quando definiu, quando resolveu arriscar um pouco mais, finalizar mais, ganhou o jogo num chute de fora da área do Wesley. É um time muito seguro, é um time que passa muita segurança e que tá aí, né? Fazendo o torcedor sonhar, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. É impressionante como mudam as peças e o Roger consegue manter a intensidade e a qualidade do Inter. Munari, trocaram os laterais. Ah, mas o Brian Aguirre não tem ritmo. Ah, mas o René não tem a mesma qualidade do Bernabé. Não tem problema, o Roger dá um jeito, Munari. Não foi uma grande atuação do Inter, né? Acho que foi um jogo, o primeiro tempo principalmente, no segundo tempo o Inter já voltou melhor. Mas aí é isso que o Vaguinha falou do modelo consolidado, né? O modelo consolidado que, claro que o momento também é dar confiança, mas o fato dos jogadores confiarem na forma de jogar também ajuda a ter confiança. Então, mesmo quando as coisas não vão bem, o time não se apavora, o time não se desespera. No primeiro tempo estava difícil para entrar na área do Vasco, igual o Inter não se apavorou, o Inter não deu contra-ataque para o Vasco. O Inter controlou muito bem o Verrete, que é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Ontem foi o melhor jogo do Rohel com a camisa do Inter, tá? Muito bem no jogo. Ganhou esses duelos. O Inter controlou a bola aérea do Verrete, controlou essa bola em profundidade. Eu escolhi ele melhor em campo. Eu também acho que foi. Acho que foi. Fez um belo jogo. Então o Inter foi seguro defensivamente. E aí, quando o jogo, no segundo tempo, encaixou melhor a marcação, conseguiu pressionar o Vasco. Aí também apareceu a qualidade do Wesley, né? Porque não era um lance fácil do Wesley. É uma bola que é uma boa jogada do Inter de troca de passes. Aí o Borré perde a bola pro Léo
e a bola ela sobra pro Wesley, ele acerta um belo chute. Mas pra mim, acima de tudo, assim, é a maturidade de um sistema de jogo que tá consolidado. E a partir disso, o jogador se sente mais confiante. Mesmo quando as coisas não estão bem, o time não se desespera. Né? Ao contrário do Vasco. O Vasco, quando tomou o gol, aí a torcida começa a gritar time sem vergonha. Aí A vira uma torcida bagunça. jogou contra ontem também. Hoje temos a O Inter- Keck no lugar do CCD. O Grêmio adoece a gente, né? O CCD, o Grêmio baixa a imunidade da galera. O CCD tá com febre, coitadinho. Depois do jogo contra o Juventude, o CCD ficou no departamento médico. Mas olha, é impressionante mesmo o que o Roger tá conseguindo fazer com o rival. Me dá uma certa ponta de inveja, principalmente por ser o Roger. Eu lembro de uma promessa do Vaguinho aqui, no Segue o Fio, quando o Inter voltasse a vencer, ele traria o bolo. Eu tô fazendo a promessa, quando o Inter perder, quem vai trazer o bolo pro Segue o Fio sou eu, porque eu não aguento mais, o Rodrigão. Eu não aguento mais essa fase, 15 jogos de invencibilidade, enquanto a gente tá ali remando na parte de baixo da tabela. É impressionante o trabalho do Roger realmente no Internacional. A gente vai agora para o tema número 2, a projeção do G6. A nossa produção preparou uma arte que a gente vai botar na tela com a pontuação dos 6 primeiros colocados do Brasileirão daqui até o fim do campeonato. Lembrando que o Fortaleza joga hoje, ainda contra o Fluminense, e depois cada time fará 4 jogos até o fim da temporada. A gente vai tentar projetar quantos pontos fecharão Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo, para a gente montar qual vai ser a classificação final. O Botafogo joga contra Vitória em casa, Palmeiras fora, Inter fora e São Paulo em casa. Tem 69. Quantos pontos o Botafogo faz, pessoal? Vamos convencionar. Botafogo perde as 4. Eu acho que ganha do Vitória em casa, perde pro Palmeiras, ganha do Inter. Que isso? E empata, que mundo tu vive, Kequinha? e ganha do São Paulo. Acho que o Botafogo vai ser campeão. Tá, Que eu isso, concordo que Kequinha. ganha do Vitória, concordo que perde para o Palmeiras, concordo que ganha do São Paulo. Não, Mas olha só, o Botafogo eliminou o Palmeiras com um empate que foi um jogo dramático na Libertadores da América. E eu acho que esse é um jogo Jogando igual, melhor, né? tá? E eu tô me apoiando muito nesse empate. Vamos trazer emoção? o Palmeiras- Vamos trazer emoção? Ah, meu Deus. Vamos trazer emoção. Botafogo ganha do Vitória. Empata com o Palmeiras e perde pro Inter, 73 até aí. tá? E aí, contra o São Paulo, deixa essa pontuação em aberta contra o São Paulo. 7-3. Pra gente depois dos jogos do Inter, a gente fazer o Tá, cálculo ali. fechamos em 7-3. Tá faltando um jogo pro Botafogo, certo? Faltando um jogo pro Botafogo. Palmeiras, Atlético, Goianense, Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Bom, aí é o A tabela seguinte, do o Palmeiras, Palmeiras é melhor, né? joga fora de casa contra o Atlético Goianiense, Vai ganhar. A gente já colocou um empate ali contra o Botafogo, certo? Certo. Vamos trazer emoção? Empate com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai perder a Sul-Americana, concorda? Acho que perde. Vai Vasco é perder a melhor. Sul-Americana. Eu prefiro que ganhe a Sul-Americana. O Cruzeiro vai ter que ganhar o jogo, tá? O Cruzeiro vai ter que ganhar o jogo. Então, empate com o Cruzeiro e deixa em aberto o último jogo. Deixa esse peraí, jogo em aberto. O último do Palmeiras não é o Vasco, é o Fluminense. Ah, exatamente, é Fluminense. Eu vi errado, perdão. É Fluminense. Fechamos em 72. Mas tá o símbolo do Vasco ali. Mas é o Flu. Tem que trocar depois. Depois troca, tá? Trocamos O depois. Fluminense faltando que pode um jogo. estar brigando ali na parte de baixo da tabela ainda. Fortaleza tem um jogo a mais. Fluminense... Que é o jogo de Flamengo, hoje, que né? É o jogo de hoje. Flamengo, Vitória, Atlético Goianense. E na última rodada... esse é o jogo do Inter. É, contra o Inter. Na última Tá. rodada. Vamos lá. Emoção, hein? O Fortaleza vai perder pro Fluminense hoje. Que ganha do Flamengo em casa. Puxa vida. Tá, bota... O Fortaleza em casa é fortíssimo. Eu acho que ganha do Flamengo, Vaguinha. Tá, bota a vitória contra o Flamengo ali. Empate contra o Vitória. Ganha do Atlético Goianiense. Ganha do Flamengo? Não sei se ganha do Eu acho Flamengo. que Vai ganha ser do campeão Flamengo. brasileiro, Fortaleza. Eu acho que desse ganha. jeito, né? Ó, o programa É que vai o problema do Fortaleza é fora de casa. O Fortaleza é um hoje é um gatinho jogo chave fora de pro casa e um Fortaleza. leão dentro Tá, de casa. bota assim, ó. Bota aí vitória contra o Fluminense. Ou melhor, derrota contra o Fluminense. Vitória contra o Flamengo. Empate contra o Vitória e vitória 67. contra o Atlético Goianiense. 70 pontos. 70 pontos para o Fortaleza. E aí deixa o jogo. E deixa o Deixa último o jogo jogo. do Inter. Tá faltando o último jogo ali. Tá? Flamengo.
Bom, aí o Flamengo vai Perde pro Fortaleza, nós não, botamos claro. derrota. Isso. Derrota Ganha pro do Inter, ganha do Inter Não, em casa. derrota, não, só um derrota pouquinho, do Inter, Vaguinha. né, Ganha do do Inter em Flamengo. casa, Derrota do Vaguinha. Inter, Para, alô? para. Que isso? Não, O Inter não perde pra ninguém, vai perder pro Flamengo. O time reserva do Flamengo empatou com o Inter aqui no Beira-Rio. Era só que me faltava. Escapou. Vamos convencionar o empate de novo, então? Outro Não, mas empate. Não, vai Flamengo e perder, Inter. gente. não Esse vai empate dar. acaba na tese do Vaguinha, tem que ser 12 pontos pro Inter. O Inter tem que Peraí, só um pouquinho. Vamos se respeitar aqui. Calma, peraí. Vamos fazer o tem que seguinte, ó. fazer 12. Vamos fazer o seguinte. Flamengo, tá? Vai perder pro Fortaleza, deixa o jogo do Inter, pro final, ganha do Criciúma e ganha do e Vitória. ganha do Vitória. Quanto fica? Ganha do Criciúma, ganha do Vitória e com Fortaleza, Perde. perde. 68. Vai ficar faltando um jogo. 68 pro Flamengo. Vai faltar um jogo. Bom, Botou o jogo do Inter, é isso? aí o Inter. Agora o Inter. Internacional Agora. Agora o Inter. Bragantino em Se casa. o Inter ganhar do Flamengo, tu Ganha. já tem o jogo do Não, Flamengo, né? o São Paulo é o seguinte. Vamos pro São Paulo, tá? Vamos São fazer o Paulo. São Paulo antes, tá? São Paulo, tá. São Paulo ganha do Atlético, Galo, Ganha o Atlético. Contra o Grêmio. empata com o Grêmio. Empata com o Ganha Grêmio. 2 com o Grêmio. Joga contra o... Ganha do Ganha do Juventude. Juventude. 65. E aí é o último e deixa jogo. o último jogo. Deixa o último Tá. jogo. 65 pro São Paulo por enquanto. Bota 65, tá? O Inter. Quero ver o Inter agora, Wagner. O Inter. O Inter ganha do Bragantino. Agora é que eu quero ver. Ganha do Bragantino. Olha só, pro Inter ser campeão, o Inter tem 62. Ganhar todas. Para superar os 73 do Botafogo, o Inter tem que fazer 12 pontos. Isso. Ou 11 seja, não ganhar tem como, tudo. né? Não tem. Faz 10 ou 12. Ou faz 10 ou faz 12. Se fizer 10, tá fora. Se Mas fizer a gente não 12, somou os últimos jogos lá. se né? fizer 12, o Não, Inter peraí. passa o Botafogo. Isso. Então, assim, coloca ali 4 vitórias pro Inter. Tá, vamos fazer essa simulação. Coloca Tá, 4 vitórias pro Inter. Coloca! Que Tu não quer tem? colocar, só um Schenck? pouquinho, O que tem nesse... Na... 74, vamos, Colorado! O que tem Vamos, nessa Colorado! Só um pouquinho, fala do último Pera aí, jogo ali, daí a pera gente não aí. tá contando o último É que tem um jogo. problema nessa Que tem matemática. problema? O problema nessa matemática é o seguinte: o Inter tem 71 na última rodada, tá? 71 na última rodada. O Palmeiras tem 72. E o Botafogo tem 73. 73. Eu Tá, quero... o Inter, é que o Palmeiras vai estar na frente do Inter. O São Paulo nunca vai ganhar do Botafogo e dar o título pro Palmeiras, correr o risco. Esse é o problema. Eu quero deixar bem Não, claro mas aí que vai essa ajudar o projeção Inter. que tá na Como é que tela, o Palmeiras, a gente o não Palmeiras viu vai estar no na último frente. Na jogo, última gurizada. rodada, o Palmeiras chega na frente do Inter. Palmeiras vai O Inter pegar chegaria quem? em O terceiro. Vasco? Sim, que a gente botou que não ganha. Mas empate. o Vasco vai querer ganhar porque Fluminense, não vai dar o Fluminense. título. É o Fluminense, Desculpa, o não Fluminense o não quer dar o título pro Botafogo. Então os dois entregam, é ruim pro Vocês Inter. não querem Essa- enxergar. Essa- Vocês não querem Que horas enxergar são? o que Tô me tá enlouquecendo acontecendo. aqui. Só um essa pouquinho. projeção... Vocês Não. estão em negação. Peraí, só um Essa pouquinho. projeção que Estão problema é o querendo seguinte, enlouquecer essa hora da manhã. é do Vaguinha. É que o Fluminense entregando. E segue o fio é esse? Eu coloco empate no jogo do Inter contra o Flamengo. Tá, agora façam E vocês aí- aí. e aí Façam o Inter fica com façam a 72. projeção, Gente, bota na tela o a Inter com projeção 72. pessimista do programa. O Inter Vamos lá. ganha do Bragantino, perde pro Flamengo, perde pro Botafogo e perde pro Fortaleza. É isso. Rebaixado! Vai ser rebaixado! Faz 15 Aqui jogos que não é que perde. vai rebaixar o Internacional! Fonte dos desejos. Faz 15 jogos que não perde, vai perder 3 seguidos. Aí Quer a projeção enlouquecer? da Keck tem o Inter 65, o título do brasileiro fica com o Botafogo. Grêmio de 2023 versus Grêmio de 2024. O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, disse após o jogo contra o Juventude que o elenco do Grêmio hoje é mais completo do que era no ano passado. E apesar da saída de Luiz Soares, e a gente vai comparar titulares e reservas então. Bota na tela aí, tentando imaginar, claro, com base no número de jogos, o time titular de 2023, time reserva de 2023, o time titular de 2024 e o time reserva de 2024. O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, tem razão, que o grupo do Grêmio é mais qualificado hoje? Assim, é difícil pensar em alguma coisa dessas, porque a gente tinha Luiz Soares, né? Luiz Soares faz toda a diferença. Ele praticamente levou o time do Grêmio à vice-liderança do Campeonato Brasileiro no ano passado. Eu concordo com o Brum em relação aos pontas. Hoje o Grêmio tem mais qualidade de pontas, que se tivesse o ano passado junto com o Soares, talvez o Grêmio fosse campeão brasileiro em 2023, né? Em 2023
2023, os companheiros do Soares eram o Galdino, o Ferreira, que muitas vezes não jogava, né, por conta do departamento médico. O Nathan Fernandes estava surgindo. Esse ano o Grêmio ainda tinha o Gustavinho no início do ano, que foi vendido. Tem o Soteldo, tem o Pavon, que começou bem, depois acabou, né, tendo lesão, não se firmou no time titular. Tem o Aravena, que está indo muito bem também. O Monsalve dá uma qualidade para o elenco. Eu concordo em relação do meio para frente. Eu acho que o Grêmio hoje, de pontas, está bem mais servido do que o ano passado. Mas o ano passado tinha Soares. E aí isso dá um peso gigantesco no elenco de 2023. E a gente sabe que ele carregou o time nas costas praticamente o ano passado. É curiosa essa comparação, né? Porque se a gente pensar quantitativamente, a gente vai olhar e vai dizer, é que ano passado tinha só o Soares, mas é que não é só o Soares. Ele faz muita diferença. Não. Entendeu? O Brum disse numa coletiva no começo do ano, calma, nós perdemos só o Soares. Só o Soares. O Grêmio achava que era só o Soares. Mas o Grêmio buscou um centroavante, o Grêmio trouxe. É que não tem como repor o Soares. É isso. O Grêmio trouxe o Braithwaite, o Grêmio trouxe O Diego Costa Diego foi bem ainda no início. O Monsalve e o Aravena deram resposta rápida, mesmo sendo jogadores jovens. O Grêmio tem o Cristaldo, que já estava no ano passado, trouxe o Soteldo, que deu resposta. Ele pode ter problema de disciplina, ele pode não voltar para marcar, mas ele tem muita qualidade. O que me parece é que, em termos quantitativos, o Grêmio do meio para frente está muito melhor. O problema, não sei se vocês concordam, é a defesa. Ano passado não era grande coisa. E continua não sendo. Né? Bruno Alves e Kahneman. Agora Rodrigo Eli e Kahneman. E os reservas tem o Gemerson, que deu alguma resposta, até por ser mais assíduo do que o Kahneman, mas não passou aquela segurança. Mas também pela concorrência, né, Rodrigo? Porque a gente reclamou muito do Rodrigo Eli desde o início do ano. O Kahneman é aquela coisa que a gente não sabe se consegue uma sequência e aí agora vai ter que fazer uma nova cirurgia. O Grêmio contou com o Jeromel como reforço. O Jeromel está se aposentando no próximo mês e trouxe o Rodrigo Caio, que não joga. Então entre a concorrência, o Gemerson vai ser o principal zagueiro. E eu acho que ele foi muito bem. Agora, cara, se o Grêmio tivesse feito a janela que fez nesse meio de ano, no ano passado, porque a janela do meio do ano passado não se aproveita quase nada, talvez fosse campeão brasileiro ano passado. Se o grupo, uma pergunta que eu vou deixar no ar, se o grupo é mais qualificado nesse ano, não caberia ao treinador tirar mais desse grupo? A gente vai ter um outro tópico para debater isso. Temos recados. O Luciano Carboneira, grita menos, Vaguinha. Jason Scheid, Vaguinha, não te mixa pros gremistas. Fernando Nando, Grêmio de 2023 tem uma única resposta, Luiz Soares. Bruno Rodrigues, cara, infelizmente chegamos tarde na briga pelo título, temos que fazer a nossa parte e ganhar todos os jogos.